Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e nós vamos trabalhar nesse módulo dois movimentos sociais bastante importantes, principalmente nessa aula que vamos dar ênfase ao movimento social ambientalista e ao movimento social feminista. Então, os movimentos sociais contemporâneos, quando a gente está vendo eles vão surgir em diversos lugares por diversos fatores e vão ter também seu surgimento devido a vários acontecimentos históricos. Então, um dos movimentos sociais, um dos principais motivos do surgimento dele é quando um grupo de indivíduos considera seus direitos desrespeitados ou que esses direitos que estão sendo desrespeitados, precisa ter uma lei para validá-los. Um exemplo disso que vemos é muito na questão dos casos de minorias, em que um determinado comportamento ou conduta da sociedade desenvolve formas de exclusão social, preconceitos, racismo. Então, esse grupo de indivíduos, ele vai criar um movimento para questionar esses tipos de condutas sociais, buscando, assim, ter uma conscientização tanto da sociedade para a criação e validação de leis, normas e regras para combater esse sistema de exclusão e esses preconceitos e discriminações existentes. Voltando aqui para o slide. Então, a partir disso, a gente vê que é uma luta pela aquisição de novos direitos. E nesses movimentos sociais, como eu mencionei para vocês, temos em destaque, na contemporaneidade, o movimento ambiental, que ele vai fazer muita crítica à sociedade industrial, principalmente nesse desenvolvimento que temos histórico da industrialização e esse comportamento dessa industrialização associada à economia capitalista, trazendo uma prática predatória que afeta o meio ambiente, contaminando a água, o solo, o ar e diminuindo a qualidade de vida do ser humano e provocando também uma série de doenças. Então, esse movimento ambiental ele vai surgir no século XIX, só que ele vai começar a ganhar mais força na década de 1970 e a partir daí, principalmente no nosso século XXI, é onde tem mais repercussão, principalmente com as questões de políticas, de acordos para a redução da poluição. Então, esse tipo de movimento, ele vai ter as seguintes características, tendo ação desde um pequeno grupo que pretende salvar uma árvore, até mesmo esse grupo em área urbana, buscando a urbanização da mesma, ou que as instituições internacionais também possam vir a participar, tendo assim uma preservação, seja de uma grande área, de uma mata inteira, ou até mesmo da fauna original que se encontra ameaçada naquela região. Então, vemos que não é um movimento organizado de forma mundial, acontece esse movimento social em várias regiões do planeta, tá? Ele vai desenvolver essa cultura ambientalista de preservação, no qual tem uma ideia de conservação, para que crie-se um ambiente saudável, até mesmo esse ambiente saudável sendo acessível para a futura geração. Então, temos essa prática de preservação, justamente para que esse meio ambiente e até mesmo o bioma existente nele seja algo que as futuras gerações possam ter acesso. Voltando aqui, no slide a gente vai ter vários tipos de acordos que vão começar a ser feitos mundialmente por conta dessa prática sustentável e dessa conscientização de desenvolvimento de uma cultura ambientalista. Dentro desses acordos temos a Conferência de Estocolmo, que ela foi uma das primeiras a ter ser uma conferência ambiental e a ter formas de declaração. Nisso surge a Declaração de Estocolmo, que vem com o objetivo ter uma diminuição dos impactos ambientais negativos, uma diminuição na poluição que acontecia no mundo, assim, e principalmente vinda desses países capitalistas desenvolvidos. Essa redução na utilização de materiais tóxicos, um aumento da preservação do meio ambiente e o financiamento também para promover ações em benefício do meio ambiente, buscando assim essa característica do desenvolvimento sustentável. Temos a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, por isso ela tem essa sigla.
a Eco 92 ela vai retornar com as mesmas ideias que foram debatidas no Estocolmo. Ela vem também buscando um aumento no número de países participantes de uma constituição de políticas sustentáveis, que esses países eles venham assinar acordos para que assim eles tenham esse compromisso em desenvolver práticas sustentáveis, e esses países também, eles buscam utilizar os recursos do planeta de uma maneira mais consciente e não predatória. Então, a partir disso, o Eco 92, ela vem com essas características de buscar essa forma de consciência, de diminuição nos recursos do planeta de forma predatória e tendo questões de sustentabilidade. E outra, como mencionamos anteriormente, essas características predatórias, elas estão associadas tanto à política como à economia capitalista, que são desenvolvidas por diversas empresas. O outro que temos é um dos mais famosos, é o Protocolo de Kyoto, que vai trazer uma convenção de quadros, essa convenção de quadros demonstrando também como teve esse aumento da poluição no planeta e novamente buscando essa forma de conscientização. Nela vai ter um mapeamento da emissão de gases do efeito estufa e como ele foi trazendo impactos para a sociedade, para o mundo e para diversas formas de vida. Assim, nessa conferência, vai se definir um compromisso rigoroso sobre questões relacionadas ao aquecimento global. Esse aquecimento global que até hoje a gente tem referências e temos também impactos deles na nossa vida. A outra foi a Rio+10, que foi participação e conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Ela aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, em 2002, no qual vai ter uma totalização de vários países participantes buscando esse desenvolvimento sustentável e essas questões sempre vindo em discussões sobre a utilização e a conservação de recursos naturais e desenvolvimento também de recursos renováveis que podem ser reaproveitados. E na Declaração de Joanesburgo vai ter vai ser o documento que vai ter mais questões que vai destacar os problemas com a fome e a miséria. Inclusive, no Brasil, a gente teve o programa Fome Zero, que foi uma das características referentes a esse acordo, para trabalhar uma melhoria na qualidade de vida da população. Voltando aqui, temos a Rio+20, que ela vai acontecer no Brasil e vai ser realizada ali no Rio de Janeiro em 2012. Nessa conferência vai ser demonstrado os dados obtidos e novamente vamos ter essas questões do desenvolvimento sustentável em pauta, tá? Essas questões elas vão ser mostradas os resultados que aconteceram desde 1992 até o ano de 2012 e vai ser estabelecida outras formas de metas. Essas metas, elas visando sempre o desenvolvimento sustentável durante os anos e tem um prazo de 20 anos. Nessas organizações também vão ter leis que visam limitar as ações das indústrias na utilização dos seus poluentes. E a crescente consciência ambiental tem motivado diversos grupos, então vimos muitos impactos de noticiários referentes à conscientização ambiental, principalmente no século XXI, sobre vários fatores, tanto da questão desse aquecimento global, como esse aquecimento global está afetando diversas outras formas de espécies, de vidas, de seres no nosso planeta. Ou uma das características mais trabalhadas é o impacto do aquecimento global no derretimento das calotas polares. Voltando aqui. Há outro movimento que a gente tem e que vamos falar muito é a questão do movimento feminista, que ele vem desde o século XVIII, em que as mulheres tinham posições nas sociedades como vistas de forma inferior. E devido a essa forma de preconceito e visão
em que o homem era superior referente à mulher, acabava criando determinadas formas de comportamentos que hoje vemos como preconceituosos. Então, os direitos proclamados na época eram apenas voltados para os homens e as mulheres eram excluídas do direito a voto, eram excluídas de ter acesso à educação, entre outras coisas. Em 1991, vamos ter figuras como a Olympe Gouges, que vão apresentar à Assembleia Nacional da França a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, aqui ela solicita que a mulher ela seja vista como um membro pertencente daquela sociedade e que a mesma tem direitos. E durante a Revolução Francesa, a Gouges ela vai expressar uma insatisfação com a discriminação de gênero existente. Nisso, vai começar a questionar as regras daquela sociedade, ela vai reafirmar, ou melhor, vai afirmar que a revolução só seria completa quando realmente as mulheres fossem reconhecidas. E por causa dessas posições políticas dela, dessa questão de questionamentos dela, ela vai ser condenada à morte. Inclusive, ela vai ser executada na guilhotina. Porém, essa forma de conduta dela, de demonstrar os problemas existentes dentro da sociedade e que a revolução ela não visava fazer alterações completas, mas só trazer determinados benefícios para um grupo, vai gerar ainda novas formas de manifestos feministas nesses períodos, que vai ir passando de um período histórico para o outro. Voltando aqui para o slide. Então, vamos ter a inglesa Mary Wollstonecraft, que em 1792 vai publicar um ensaio sobre a emancipação feminina em defesa do direito das mulheres e as líderes operárias francesas como a Jeanne Drouin e a Flora Tristan, que vão ser referências importantes nesse movimento feminista. Elas buscando esse reconhecimento de que as mulheres elas são cidadãs, têm direitos a votos e devem ter outras formas de direitos também respeitados, como, por exemplo, o acesso à educação. Tem uma frase da Olympe Gouges que foi utilizada no artigo 10 na Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, que é o lema do movimento feminista do século XIX. A mulher tem o direito de subir no cadafalso, deve ter também o direito de subir numa tribuna. Na década de 60, vamos ter a filósofa Simone de Beauvoir trazendo uma seguinte citação: que não se faz mulher, não se cria a mulher, ela se constrói. Então, da Simone de Beauvoir, a mulher ela tem essa participação de ter características de direitos dentro da sociedade e ela enfrenta vários desafios. Inclusive, a própria Simone de Beauvoir, a mulher ela era considerada como um segundo sexo na sociedade e essa posição de segundo era justamente para demonstrar a forma de discriminação existente. E outra citação dela muito importante é que deve-se respeitar e ter uma forma de igualdade entre a mulher e o homem, respeitando suas diferenças fisiológicas ou as suas diferenças existentes. Aqui, a igualdade seria uma igualdade voltada perante a própria lei, respeitando no mesmo essas diferenças existentes entre homens e mulheres, mas isso não significa que a mulher deve ser excluída da sociedade, mas sim, ela deve ser incluída. Voltando aqui. Temos as lutas das mulheres que vão evoluir, como eu mencionei para vocês, vamos ter vários períodos históricos com essas lutas. No século XX, em 1920 a 28, nos Estados Unidos e na Inglaterra, vai ter a conquista do voto do movimento feminino, porém, nessa conquista do voto vai ter um esfriamento desse movimento, mas para frente vai ter novamente uma reascensão desse movimento. Então, vai ter a Betty Friedan, Kate Milley e Juliette Mitchell, que elas vão trabalhar muito para essas questões dos direitos das mulheres, tá? E vamos ter sempre esses novos movimentos das mulheres nas décadas seguintes, contestando e fazendo críticas a um sistema patriarcal dentro da sociedade, exigindo uma igualdade salarial e condições de trabalho, direito à liberdade reprodutiva e contracepção e aborto, a mulher ter direito a poder escolher o que ela deseja ao seu próprio corpo, porque antes na sociedade ela era excluída até desse direito
de ter liberdade entre seu próprio corpo, a mulher era vista mais como um ser para a reprodução. Vai ter os questionamentos da heterossexualidade como norma, reconhecendo também a bissexualidade e o lesbianismo, para assim ter um sistema de inclusão e não de exclusão, e muito menos que venha a ter um sistema de preconceito arraigado. Isso aqui vai contra isso. Vamos ter a valorização da perspectiva feminina em todas as áreas de conhecimento e discussão sobre identidade corporal e sexualidade feminina. Essas pautas que até hoje estão em vigor na nossa sociedade. E as características em comuns que a gente tem entre o movimento ambiental e o movimento feminista é que eles vão propor questões importantes para todos nós, pensando assim, não só na questão da nossa atualidade, mas de um futuro, e vamos ver que ambos não têm uma coordenação única, pois eles se desenvolvem a partir de ações coletivas. Essas ações coletivas podem ter características diferentes, porque vai depender da localidade, da região, do período histórico, por aí vai indo. Vamos ter uma forma de difusão de ideias e valores e também de uma atuação de organização. Vamos ter as ações que desenvolvem em torno de um interesse e necessidade ali em comum e que vai ter um reconhecimento visando criar uma nova sociabilidade, criando novas normas, regras dentro da sociedade. E elas também vão analisar questões da democracia. Uma das questões que a gente vai ver é que esses movimentos, eles também vão ser analisados na democracia brasileira, tá? Então, esses movimentos, eles não acontecem só na Inglaterra, nos Estados Unidos ou França. Aqui no Brasil também vai acontecer muitos desses movimentos sociais. E, como eu mencionei para vocês, cada um deles tem umas características, às vezes, diferentes por conta do período histórico e também da localidade, da região, da cultura de um povo. Voltando aqui. E no Brasil, então, como falamos, vai acontecer também esses tipos de movimento e as próprias instituições políticas e as regras existentes vão ser motivos de questionamentos e de construções, seja com a luta ou com a participação dos movimentos sociais com o Estado. E essa é uma maneira de vivermos e desenvolvermos o nosso sistema democrático, para assim ter uma forma de quebrar com práticas antigas ou de ter uma forma de manutenção de determinados valores. Então, terminamos nossa aula por aqui e até a próxima.